Olha aí, ó. Olha o abdômen da Dona Maria. Olha a legenda. Deus, é muito pedir ter um abdômen igual ao da Dona Maria? E aí, olha o que ela faz. É pedir muito ou não? Impressionante, não é? A gente olha para ela e fica impressionado com o resultado. Mas me responda aqui com sinceridade. Qual foi sua primeira reação quando você olhou aí para Dona Maria? E eu vou adivinhar. Eu acho que você pensou que ela tem uma genética muito boa, ou você pensou que sorte ela tem de ter um abdômen desse? E por que a gente tem esses pensamentos, né? Por que a gente pensa isso antes de tudo? E é porque a gente tem um instinto de sempre reconhecer que é mais fácil ter acontecido, né, um processo de beneficiamento da natureza, uma genética boa, ter tido sorte, do que a pessoa ter tido disciplina, do que a pessoa ter tido esforço. É muito mais fácil a gente pensar isso. Mas a verdade é que não existe esse papo de sorte. Não existe esse papo de que a pessoa teve um ótimo resultado porque o destino foi bom com ela. Gente, não existe esse papo de destino, de sorte. O que existe é método, é esforço, é consistência. É isso que a gente tem que acreditar. E com filhos, porque eu estou aqui para falar de filhos, não é de abdômen não. Com filhos é a mesma coisa. Às vezes a gente vê aquelas crianças extraordinárias, comunicativas, crianças criativas. Eu mesmo, por exemplo, toda vez que eu vou lá visitar o meu compadre, lá na casa dele, vou visitar o meu afilhado, eu vejo lá, tem um rapaz lá que fica lá jogando ping-pong com a gente. É um cara que tem filhos extraordinários, filhos com resultados extraordinários. E às vezes ele fica lá mostrando as fotos das competições, crianças pequenininhas competindo com adultos, com pessoas grandes, e os meninos ganhando. E aí, teve um dia que eu perguntei, eu falei, rapaz, mas como é que você treina esses meninos para ter esses resultados aí? E aí ele foi me falar sobre como a escola não treina a gente da maneira adequada, não ensina as crianças a contarem da maneira adequada. Aí você vê aquelas criancinhas pequenininhas, como aquelas crianças que a gente vê no Luciano Huck, aquelas criancinhas que vão para as competições de matemática, fazem aqueles cálculos absurdos. Isso tem treino, tem metodologia, e ele estava me ensinando isso, né? Que começa com o ábaco de dedos, que é uma contagem, um sistema de contagem matemática milenar. E eu mesmo não sabia. E aí a gente vê o resultado das outras pessoas e fica pensando, nossa, que sorte ele tem, crianças tão inteligentes. Mas assim, a gente vê o resultado, a gente vê quando os pais têm filhos absurdamente sensacionais, mas a gente não vê o que eles estão fazendo lá nos bastidores. A gente não vê o esforço invisível que esses pais têm lá dentro de quatro paredes treinando esses filhos. O esforço acontece nessa hora, quando ninguém está vendo. O resultado é fácil, todo mundo vê. E é como aí no caso aí da Dona Maria aí, com esse abdômen aí. É fácil ver o resultado dela. O que a gente não vê é a disciplina que ela teve. A gente não vê o treino que ela fazia mesmo quando ela não tinha vontade. Ou você acha que ela teve esse resultado aí treinando só nos dias que ela teve vontade? Nos dias que ela se sentiu motivada? Lógico que não. Pois é, a gente tem que entender que o resultado visível é apenas a ponta do iceberg, porque a verdade é que o esforço invisível é que sustenta tudo. A gente vê o filho do vizinho, vê como ele é educado, vê como ele ajuda nas tarefas de casa, como ele é criativo, como ele é emocionalmente competente. E qual que é a nossa primeira reação? Que sorte meu vizinho tem. Mas a verdade é muito mais simples, porque nós podemos ter essa sorte também. Pois é, a gente pode ter. Muitos pais querem ter filhos bem educados, igual do vizinho, mas não querem ali descobrir qual que é o esforço que o vizinho faz. Muitos querem ter um filho que ajuda nas tarefas de casa, mas não querem ter a firmeza de aprender como ensinar a ter responsabilidade.
A gente quer ter um filho ali criativo, mas não quer estudar sobre criatividade, não quer estudar e saber que a criatividade é destruída quando você faz com que seu filho aprenda a obedecer cegamente. Muitos querem ter um filho emocionalmente competente, mas não quer aprender que isso só vem através de validação, de escuta, de paciência. A gente não vê que o vizinho está lá estudando sobre desenvolvimento infantil. A gente não vê que o vizinho está lá lendo sobre psicologia infantil. E a gente não vê que o vizinho está lá assistindo vídeos sobre os melhores estilos e as melhores metodologias parentais. E sabe o que a gente não vê também? A gente não vê que o vizinho está tendo paciência quando o filho erra lá pela 10ª vez. A gente não vê o vizinho explicando a mesma coisa milhares de vezes, sem perder a paciência. Não vê o vizinho criando várias rotinas para impor disciplina, limite. A gente não vê o vizinho dedicando tempo para conversar com o filho. Não vê o esforço do vizinho para ouvir e repreender sem ignorância, sem invalidar ali as emoções do filho. A gente não vê isso. A gente não vê o trabalho invisível, porque é isso aí que sustenta o resultado que aparece para todo mundo. E aí o nosso resultado não é igual ao do vizinho, o que a gente faz? A gente fala, é sorte. Muito fácil, né? Por exemplo, tem uma tecla que eu bato muito, que é sobre bater em filhos. Gente, com tanto estudo, com tanta ciência, com tanta estatística mostrando que a maioria dos delinquentes que existe estão relacionados a uma criação ali com punições físicas, por um lado isso, né? Chinelada, cintada, etc. Porque isso acaba gerando revolta nos filhos. Por um lado. Por outro lado, também tem a permissividade, que é tão ruim quanto. Essas duas, por exemplo, são coisas que trazem resultados muito ruins, que são equiparados até com a negligência, que é o pior de todos, né? Que a negligência equipara até com o abuso sexual. Pois é. E aí você pai, você mãe, que quer ser diferenciado, que quer treinar o seu filho e dar atenção suficiente, você acaba tirando nota 5, achando que está tirando nota 10. E tira essa nota porque você é permissivo demais, ou porque você desce a chinelada no seu filho achando que isso aí é o certo, que criança que apanha, que dá certo na vida. E aí você pega a referência, né, de adultos aí que cresceram apanhando e deram certo. Mas você não pensa assim, será que deu certo porque ele apanhava, tomava chinelada? Ou ele deu certo por alguma outra coisa? Você não para pensar nisso. E eu sei que não adianta aqui eu ficar argumentando, porque quem pensa, né, quem acredita nisso não vai mudar a ideia porque eu estou falando. Porque a maioria das pessoas ainda acham que batendo que se educa, que é dando chinelada ou dando cintada, que é a melhor maneira de educar. Mas assim, a escola e o professor não pode bater no meu filho, não. Porque não é assim que se ensina. É esse pensamento que, né, a maioria das pessoas tem. Mas eu, pai, eu, mãe, que dei a vida para o meu filho, eu que trouxe meu filho para esse mundo, eu posso descer a chinelada nele. Gente, a gente tem que pelo menos buscar entender um pouco, né, do que esses estudiosos lá do passado mostraram para a gente dessas estatísticas que estão aí expostas na internet para a gente ir lá e poder pesquisar a fundo e ver essas metodologias que não tem muita certeza ali que realmente está dando esse resultado positivo que você acha que dá. Vamos investigar um pouco? A gente pode fazer isso. Nós temos que fazer um esforço para ler esses estudos aí que falam que criança que obedece cegamente acaba tendo problemas para ter pensamento crítico, para desenvolver críticas sobre as coisas que as pessoas falam. A gente precisa assistir vídeos que mostram que criança que é carente demais de atenção, ela acaba tentando viver para agradar os outros, para ser reconhecido pelos outros, e isso pode fazer ela entrar em muitas ciladas. Como eu falo demais dessas coisas de bater, porque eu falo demais, as pessoas ficam me azucrinando. E fica falando aí, ó, o que eu faço dá resultado. Eu bato, meu filho obedece e nunca mais faz o que eu falei que não era para fazer. Eu não preciso ficar repetindo. Lógico, na sua frente a criança não vai fazer mesmo, não. A criança não é boba, ué. Por que ela vai fazer sabendo que vai apanhar? Mas assim, gente, eu sei que bater é infinitamente mais fácil do que ensinar mesmo. Mas tente pelo menos observar o resultado que você está alcançando.
Você já viu como que os pais ricos educam os filhos deles? Você já viu como os pobres educam? Tem até esses vídeos aí, meme aí, né, que mostra como os pais são todos escandalosos e os ricos ali mais contidos na educação do filho, conversa de maneira mais educada. É lógico que tem filhos ricos aí que dão problemas, que dão errado, principalmente aqueles mimadinhos, né, que foram criados na permissividade. E é lógico que tem filhos de pobres que dão muito certo, que são pessoas de sucesso. Mas você vai ver aí, a maioria dessas pessoas, filhos de ricos, eles se tornam empresários, se tornam pessoas que são líderes, que pessoas que tomam a direção. E aí você vai olhar os filhos dos pobres, mesmo quando eles formam ali em uma área muito boa, fiz faculdade tal ali, mas o cara vive para ser funcionário, ele não consegue sair disso, porque ele aprendeu só a obedecer regras, e não aprendeu a liderar, não aprendeu a pensar fora da caixa, não aprendeu a ser crítico com o que está ensinando ele, então ele só obedece regras. E isso que eu nem vou entrar aqui no assunto daqueles filhos que continuam desobedecendo os pais, que juram que os filhos são os maiores santinhos. O tanto que tem desses por aí, fazendo coisa escondida dentro da própria casa, porque os pais acham que estão arrasando na educação, mas o filho só esconde as coisas deles. Ainda mais nessa época agora, né? Porque com a internet, mesmo quando o filho está dentro da casa, ele pode estar completamente perdido, fazendo coisas que os pais nem imaginam que o filho está fazendo. Ali, ó, bem debaixo do nariz desses pais. Eu conheço tantas crianças fazendo isso. Assim, nem estou falando de adolescente, não, criança mesmo. Eu vejo aí tem crianças que têm canais escondidos dos pais, falando e fazendo coisa que os pais nem sonham. E hoje são tantos casos de problemas emocionais e depressivos que a gente vê aí no dia a dia, que qualquer influência pode afundar nosso filho. A gente precisa abrir os olhos. Eu sou um pai atencioso, mas é permissivo. Está tirando nota 4 e achando que está tirando 10. Eu sou uma mãe presente, mas é muito agressiva. Está tirando nota 4 e está achando que está tirando 10. Gente, na era da informação, com tantos ensinamentos, que basta a gente ir lá e dar uma pesquisada, dar um clique e aprender, o conhecimento está aí. Nessa época, você falar que não sabia, não é desculpa mais, isso não cola mais. É sua responsabilidade aprender sobre isso. Eu não sei onde eu errei. Pois é, mesmo quando a gente faz tudo certinho, a gente pode errar. Não é certeza que a gente vai ter o resultado que a gente quer. Mas quando a gente faz tudo o contrário, fazer tudo errado e depois a gente ficar, não sei onde eu errei, onde será que eu errei? E não dá, né? Todos os estudos de cientistas que passaram a vida toda pesquisando, comprovando, estão aí disponíveis na internet. Todos os métodos que funcionam estão aí documentados. Basta a gente implementar, está tudo aí acessível. Mas a gente escolhe naufragar nas distrações da internet. Porque a maioria dos adultos não navega na internet, não. Faz naufragar na internet. E aí fica frustrado no final do dia porque não fez o que deveria, porque perdeu tempo demais no celular com as distrações. Tirando, né, que perde a oportunidade de fazer diferença na infância do filho. E a infância tem data para acabar. E no final, você olha para o vizinho que tem bons resultados e acha que é sorte. A gente precisa abrir os nossos olhos e precisa começar aceitando a verdade dura que, né, aquele estudioso Leandro Carnal fala. Sorte é a palavra que o preguiçoso usa para justificar o bom resultado de quem está exercendo muito esforço. A gente vê aí, ó, o abdômen da Dona Maria. Não é sorte. Ela acordou cedo, ela treinou mesmo quando não tinha vontade, ela manteve disciplina alimentar, ela foi consistente. Você vê o filho do vizinho lá bem educado, você não pode pensar que é sorte. O vizinho estudou sobre a educação infantil, ele assistiu vídeos, né, do tema, ele tentou implementar tudo que ele aprendeu. O vizinho estudou aqui, ó, assistindo as coisas do canal.
ele não espancou o filho, ele, né, não fez o filho ser um revoltado. Ele fez o trabalho invisível lá dentro da casa dele. E você? Você está fazendo o trabalho invisível aí? Ou você está esperando que a sorte faça por você? Porque sorte não existe. Existe apenas esforço, disciplina, consistência. Ah, mas tal criança ali cresceu e os pais dela eram horríveis. Pois é. Provavelmente alguém apareceu na vida dela e influenciou, fez o trabalho que os pais deveriam ter feito. Mas se eles não fizeram e essa criança cresceu bem, nesse caso a gente pode dizer que o acaso que ajudou, como aquela música, né? O acaso vai me proteger quando eu estiver distraído. Mas é aquele negócio. O acaso pode ajudar como pode atrapalhar. Não dá para saber. Então fica meio que, né, solto. O que vai acontecer no futuro? Você vai poder influenciar o seu filho ou não? Então, se você não está vendo os resultados no seu filho, não é porque você é azarado. É porque você não está fazendo o trabalho invisível, que sustenta todo o resultado que é visível. Entende? Então, comece hoje mesmo. Eu estou aqui para te ajudar. Porque o resultado que você quer também está esperando você. Mas ele só vai chegar para quem está disposto a fazer o esforço necessário. Porque família é construção diária. E só é de tijolinho em tijolinho que um dia você vai construir a família extraordinária que você sonha em ter.